Irmãos, depois deste maravilhoso momento de adoração a Deus, vamos ter agora um outro momento, que é o partir do pão da vida, da palavra de Deus. E Deus escolheu hoje uma serva para esse fim. Eu iria chamar a irmã Micaela. A irmã Micaela é da igreja de Portimão, é anciã atualmente, e a igreja fez o gentil convite para que ela possa vir este sábado e ela aceitou de bom agrado. E, antes de mais, a gente quer agradecer pelo convite, por partir o pão da vida para toda a igreja e pela internet também. E desde já desejamos boa sorte e que Deus continue a abençoar a sua vida daqui para a frente e possa ser uma bênção para a sua igreja também lá em Portimão também. E onde quer que você andar, não é? Deus lhe abençoe. Bom dia a todos. Bom dia. Eu agradeço o convite também para estar hoje aqui nesta manhã com vocês. Já fazia muito tempo que eu não vinha aqui à igreja de Albufeira e é bom rever algumas caras que já não vi há bastante tempo. Apesar de estar tão perto em Portimão, é muito raro eu sair ali da minha igreja, mas é bom também podermos conviver com outros irmãos e com outras congregações. A mensagem que eu trago hoje tem como título A Verdadeira Adoração. Isto é um tema sobre o qual eu tenho refletido, tenho estudado e acho que é muito importante para cada um de nós como adoradores. Adoração, a definição, é ato de adorar, prestar culto a um ser superior, a uma divindade, postura de gratidão, louvor e reverência do cristão diante do seu Criador. É um reconhecimento por Deus ter nos escolhido, mesmo sendo pecadores, para sermos seus filhos. Adoração e obediência, elas andam lado a lado. Não é possível prestar uma verdadeira adoração sem obedecer. E eu gostaria que fôssemos até à história de Caim e Abel. Vamos aqui falar um pouco desta história e ver o que ela tem a ver com a adoração. Então eu pedia que pudéssemos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 4. Pedia só que fechássemos os nossos olhos para uma breve oração. Pai, mais uma vez na Tua presença, e agora que estamos a abrir a Tua palavra, pedimos, Senhor, que sejas Tu a falar através dela, que seja abençoada por Ti, em nome de Jesus. Amém. É um relato que se calhar já todos nós conhecemos, mas eu gostaria de ler do versículo 1 ao versículo 7. E conheceu Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais o seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizerdes, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E para ti serão o seu desejo e sobre ele dominarás. Versículo 8 também. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Eu lembro-me de ouvir dizer que cada um levou o melhor que tinha. Neste caso, Abel levou o primogênito das suas ovelhas e Caim, que trabalhava na terra, levou o melhor das ofertas que tinha. Mas não é bem assim. Quando nós vamos ler este relato em Patriarcas e Profetas, vemos que o que se passou com Caim e Abel nesta situação já começou lá atrás. Caim e Abel conheciam a história dos pais terem sido expulsos do Éden, do que tinha acontecido, da entrada do pecado, e sabiam que o sacrifício de um animal apontava para a vinda de Cristo. Era necessário o derramamento de sangue pelo perdão dos seus pecados.
E Abel aceitou isso, com a misericórdia e o amor infinito de Deus. Mas Caim, no seu coração, sempre se sentiu revoltado com aquela situação, por eles terem sido expulsos, achando que Deus não era um Deus justo. E isso que ele foi alimentando no seu coração foi-se refletir nas suas ações. E Deus foi específico quando pedia um cordeiro, um primogênito para ser sacrificado. Esse era o pedido pelo perdão dos pecados. Havia também a oferta das primícias, mas em ação de graças, numa outra ocasião, não como pedido de perdão dos seus pecados. E quem achou que não precisava de fazer como Deus dizia, quem achou que poderia fazer o que ele queria, ele levou o melhor da sua terra. E Deus aceitou a oferta de Abel, porque ele obedeceu, e não aceitou a oferta de Caim, porque não eram os frutos que era o símbolo do perdão dos pecados. Era o sangue derramado. E Caim se revoltou. Se revoltou pelo facto de Deus não ter aceito a sua oferta e ter aceito a do irmão. Mas quem estava errado? Não era Abel que estava errado, era Caim. Mas aqueles sentimentos que ele vinha alimentado não permitiam que ele adorasse Deus como Deus assim pedia e como Deus queria e como era o melhor para ele. Às vezes, de uma pequena coisa que nós vamos alimentando dentro de nós, pode nos estar a afastar de Deus, sem nós nos apercebermos. Tenho a certeza que Caim nunca lhe passou pela cabeça dele que iria matar o irmão. Aquilo começou lá atrás, pelos pensamentos que ele foi alimentando, ficou naquele momento revoltado, irado contra a situação. Deus, no seu amor, ainda veio falar com Caim. E vê-se, se vocês quiserem ler mais ao pormenor o relato em Patriarcas e Profetas, Deus enviou um anjo, Deus falou com Caim para trazê-lo à razão, para trazê-lo ao arrependimento. No seu amor infinito, Deus continuou a chamá-lo, mesmo depois de ele ter matado o seu irmão. Mas Caim resolveu não ouvir a voz de Deus. Resolveu fazer a sua vontade. E aqui mostra-nos as duas classes que nós hoje temos também no mundo. Aqueles que escolhem adorar e seguir a Deus e fazer a sua vontade, e aqueles que nunca irão escolher e que nunca quererão fazer a sua vontade. Mas é interessante que esta questão de adoração tem muito a ver com o nosso interior, com o obedecermos a Deus, com aquilo que nós alimentamos. É normal todos nós passarmos por situações que muitas vezes geram em nós raiva, revolta, é humano. Mas o que é que nós fazemos com esses sentimentos? Nós levamos ali a alimentá-los? Será que nós chegamos aqui no sábado de manhã para prestar o nosso culto a Deus, para vir adorá-lo, para estar na presença dEle, para ouvir a sua voz e temos o nosso coração cheio de mágoa, cheio de revolta? Sem escolhermos resolver, sem escolhermos pedir perdão a Deus, sem escolhermos ir à sua presença. O que nós sentimos, muitas vezes, é fruto das circunstâncias, das situações que nos rodeiam, mas o que nós fazemos com aquilo que nós sentimos é que faz toda a diferença. O que é que eu escolho alimentar dentro de mim? Isso vai, talvez, definir o meu futuro. Vai definir os meus relacionamentos. Isso faz toda a diferença. Eu gostaria que lêssemos 1 Samuel 15, 22. Nós sabemos que os sacrifícios era algo necessário naquele tempo, que apontava para o Cordeiro, para a vinda de Cristo, para o sacrifício de Cristo. Mas fazer os sacrifícios por uma mera obrigação serviria de alguma coisa? Aqui foi quando Samuel repreendeu Saul, porque Saul se afastou dos caminhos de Deus. E no versículo 22, o que é que Samuel disse a Saul?
Tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura dos carneiros. Era necessário o ritual, mas Deus estava preocupado com o coração de cada um deles. Era o coração que Deus queria, era a entrega pessoal de cada um deles a Deus. Isso sim, era essa a obediência que Deus queria. Não um mero ritual, não um mero formalismo. Isso às vezes também pode acontecer connosco. Nós vimos à igreja, temos as nossas funções, os nossos cargos e acabamos por fazê-los como rotina, como uma obrigação, entre aspas. Mas Deus quer mais do que isso. Deus quer que nós o façamos por amor a Ele e por amor aos nossos irmãos. Eu, como anciã, confesso que Deus tem-me ensinado muito e nós temos que balançar muito entre realmente o amor e a justiça. Porque, às vezes, precisamos de falar com alguém, precisamos de resolver situações, mas o alvo é sempre a salvação da pessoa. A maneira como eu vou falar. Não é porque um irmão meu está errado que eu tenho o direito de ir lá e apontar-lhe o dedo e acusá-lo. Deverei falar, se assim for necessário, mas com amor. Porque a salvação dele é mais importante. A obediência sem dúvida. É importante, Deus requer isso de nós. Mas a salvação e o amor que nos move, o nosso interior, é isso que faz toda a diferença. Nossa natureza é boa? Não, não é. Mas nós precisamos de a cada dia pedir a Deus que nos dê esse coração transformado, que nos dê esse amor que muitas vezes nós não temos. É a realidade. Muitas vezes nós não o temos, muitas vezes eu não o tenho. Mas preciso de pedir a Deus que me dê. Gostaria que fôssemos até Mateus 23. Mateus capítulo 23, versículo 23. Já vou ler. Somente a adoração realizada com sinceridade, com um coração contrito e humildade é aceitável para Deus. Como eu venho, quando venho a cada sábado aqui até à casa de Deus? Como tive eu durante a semana? Busquei eu a Deus? Ou venho só no sábado, porque é sábado, é dia de eu ir à igreja? Como é que eu me apresento perante Deus? Se isto não faz parte de mim, eu devo pedir a Deus que me dê um coração sincero, que me dê um coração humilde, que me dê um coração contrito. Aqui, quando nós vamos agora aqui ler em Mateus, falam-nos os escribas e fariseus, que eram os doutores da lei, que tinham muito conhecimento, mas que infelizmente não estavam a viver como deveriam. Tinham um Messias entre eles, eles estavam tão apegados às regras que nem sequer o conseguiam reconhecer. E eles tinham a verdade, eles tinham o conhecimento. E o que é que eles estavam a fazer com esse conhecimento? O que é que eu estou a fazer com o conhecimento que eu tenho? Porque é um privilégio. Eu não nasci na Igreja Adventista, eu conheci a mensagem, eu tinha 20 anos. E posso-vos dizer que foi o maior privilégio e a melhor decisão da minha vida. Foi realmente ter conhecido Cristo e ter decidido ficar. Eu, quando conheci a mensagem, eu comecei por ter estudos bíblicos, comecei numa busca por Deus. Tinha uma avó adventista, já tinha 2 vezes à igreja, mas não fiquei na igreja, não quis continuar. Mas aos 19 começaram aqui muitas questões e eu comecei à procura de Deus. Comecei a tentar ler a Bíblia por mim, mas comecei em Gênesis e eu depois já não entendia nada, não percebia.
a criação em 6 dias, Adão e Eva, aquilo que não estava a perceber nada, e a minha avó sugeriu se eu gostaria de fazer estudos bíblicos com o pastor da igreja. Eu achei aquilo maravilhoso, um pastor que ia lá à casa dar-me estudos bíblicos, a mim e à minha mãe, despendia do seu tempo a cada semana para estar connosco. Eu achei aquilo uma coisa maravilhosa. Então fiz os estudos bíblicos, mas eu não comecei logo a frequentar a igreja. Eu comecei a estudar a Bíblia por mim em casa depois dos estudos, e eu tive um ano mais ou menos em casa a estudar e a conhecer Deus. Posso dizer que isso foi o que me fez estar na igreja até hoje, porque quando nós estamos na igreja realmente por Deus, independentemente do que A ou B me possa fazer, nós não saímos, porque o motivo que nos faz estar aqui é Jesus. Então eu tive todo esse tempo a estudar a Bíblia e a criar um relacionamento com Deus, e depois sim comecei a ir à igreja, a ver se o que diziam na igreja estava de acordo com aquilo que eu tinha aprendido na Bíblia, porque se não tivesse eu saía. Acabei por ficar até hoje. E agradeço a Deus porque foi uma transformação que Ele fez na minha vida e que ainda está a fazer. Todos nós estamos num processo de transformação e todos nós estamos em estágios e níveis diferentes. Aquilo que para mim é uma luta, se calhar para o meu irmão não é, e já venceu. Todos nós estamos nesta caminhada e precisamos de respeitar também a caminhada de cada um de nós. Mas nesta caminhada precisamos de estar a crescer rumo ao céu. Não podemos estagnar. Eu há algum tempo encontrei-me com uma pessoa que eu não sabia se ela já tinha voltado a frequentar a igreja, se estava na igreja, se não estava, mas eu pensei que ela já não estaria na igreja. Pelo exterior, é verdade, pensei. Mas depois na conversa percebi que falou em Deus, na esperança de Jesus, só que aquilo fez-me refletir. Fez-me refletir como... É certo que Deus conhece o nosso coração. É certo que o nosso interior é o mais importante. Mas o que fez refletir é que não pode haver incoerência na minha vida. E nada tendo a ver com aquela pessoa, porque eu não sei a história dela nem o contexto dela. Mas o que eu tirei para mim foi: o que as pessoas veem em mim tem que ser coerente com aquilo que eu professo. E isso é inevitável, irmãos. Não pode haver separação. As pessoas têm que ver essa diferença em mim. Se eu me digo que sou cristã e adventista, as pessoas têm que ver isso em mim. Não dá para ser diferente, não pode ser diferente. E se é diferente, eu preciso buscar a Deus para que não seja, para que isso realmente mude. Eu gostaria que lêssemos agora aqui o que Jesus disse dos escribas e fariseus. É forte a maneira como Ele falou com eles, mas faz-me refletir se às vezes, será que não estou tão preocupada em fazer tudo certo, que me esqueço de tratar do meu interior e da minha espiritualidade. Me esqueço do meu tempo com Deus, da minha comunhão, da oração, do estudo da Bíblia, mas estou ali a fazer todas as coisas, a cumprir tudo aquilo que eu tenho para fazer. Capítulo 23, versículo 23, nos diz: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Ou seja, eles iam tão ao extremo de dizimar tudo, para não falhar nada, estava ali tudo certinho. Mas, entretanto, desprezavam o juízo, a misericórdia e a fé. E Deus diz: não omitis aquelas, mas não te esqueçais destas, porque aquelas, sem estas, de nada servem. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Esta história dos condutores cegos faz-nos refletir, porque nós temos uma responsabilidade. Sem nós nos apercebermos, nós estamos a conduzir alguém. E será que estamos a conduzir para Deus? Ou estamos a afastá-la de Deus? Porque eu agradeço a Deus a experiência que eu tive, e já tive problemas na igreja, como todos nós já passamos, porque somos humanos e somos pessoas e temos às vezes conflitos com pessoas, mas nada me faz sair. Mas há pessoas que não tiveram a experiência que eu tenho e que às vezes saem por causa de uma atitude que eu posso ter. Eu sou condutora do meu irmão. Eu sou responsável. E temos que às vezes estar cientes disso. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do corpo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade.
fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Como está o meu interior hoje? O que é que precisa de ser mudado em mim? O que é que eu faço por mera rotina ou obrigação, mas que não brota do meu coração? Se há alguma coisa, eu preciso pedir a Deus que mude isso. Preciso me chegar a Deus, só Ele pode. Há lutas por mais que nós tentemos fazer e mudar sozinhos, nós não conseguimos. Há coisas que vêm cá, há defeitos nossos, nosso caráter que vêm cá, tão firmados que só Deus tem o poder de os transformar. Se nós formos até Ele, se nós buscarmos por esse poder. Se depender dEle, Ele nos dará todas essas bênçãos. Se depender dEle, nós seremos luzes que brilham para aqueles que estão ao nosso redor. Mas muitas vezes depende de nós. No Salmo 51, 17, Salmo 51, 17. Isto foi quando Davi confessou o seu pecado e suplicou por perdão a Deus e pediu que renovasse o seu espírito e que lhe desse um espírito reto. Nós vemos quando Davi é falado como um homem segundo o coração de Deus, e quando nós olhamos para a vida de Davi, o que é que nós vemos? Ai, tanta desgraça. Ai, tanta maldade. Mas sabem, ele tinha um coração que se voltava para Deus. Porque não é o pecado que define a nossa vida, mas é o que Jesus pode fazer por nós, se nós formos até Ele. E em Salmo 51, 17, ele diz assim: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Deus jamais desprezará o coração contrito de alguém. Jamais. Ele está ansioso de vir ao nosso auxílio, de nos ajudar. Eu estou a adorar a Deus com o meu melhor, com a minha obediência. Era uma reflexão que eu gostaria que nós realmente, cada um de nós fizesse. Será que eu estou a dar o meu melhor a Deus? Será que naquilo que eu conheço, estou a falar para nós que conhecemos a palavra de Deus, eu estou a viver em obediência àquilo que eu sei que devo fazer? Porque muitas vezes nós fechamos os olhos para algumas coisas que não nos convêm, ou que não queremos, mas não podemos, não é tempo disso. Sabem porquê? Porque quando nós realmente obedecemos, nós conseguimos ter uma vida completamente diferente. Temos as bênçãos de Deus, temos a sua paz. Não quer dizer que não teremos uma vida com dificuldades e tribulações, porque todos nós vivemos num mundo de pecado e passaremos por situações difíceis. Mas temos um Deus que nunca nos desampara. E quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós conhecemos Deus, não há nenhum conselho que Deus nos tenha deixado que não seja para o nosso bem. Não há nada que Ele tenha deixado escrito que não seja para nós termos uma vida melhor. Ele quer o nosso melhor. Ele quer a nossa felicidade, Ele quer o nosso bem, Ele quer a nossa salvação. E nós, por vezes tão teimosos, teimamos em ficar na desobediência, teimamos em fechar os ouvidos a algumas coisas. E o que é que eu hoje estou a fechar os ouvidos? O que é que eu hoje sei que deveria obedecer, se calhar estou a escolher não obedecer? Seria bom nós às vezes pararmos para pensar, para refletir. E se não me apercebo nada, se calhar perguntar a Deus: Senhor, há alguma coisa na minha vida que eu preciso de ser mudado? Se há, mostra-me, que eu estou disposta a mudar contigo. Adorar pode ser demonstrado também através da nossa gratidão. E há uma história da Bíblia, que é de Maria Madalena, que eu acho que é
É um ato de adoração assim maravilhoso. A gratidão que ela demonstra por Jesus, quando ela escolhe levar um unguento, lavar-lhe os seus pés. Gostaria que nós fôssemos ler. Vamos até Lucas 7. Lucas 7, versículo 36, a partir do 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa, e eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhes os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. E ele aqui depois faz a palavra de um credor, dos dois credores, um devia muito, o outro devia pouco, e quem mais seria perdoado, ou teria grato pelo perdão, aquele que mais devia. Esta história é muito interessante, uma história real que aconteceu, que nos leva aqui a vários aspectos. Primeiro, Maria, que tinha o coração a transbordar de agradecimento a Deus, porque ela tinha estado naquela praça prestes a ser apedrejada, e Jesus não a apedrejou, perdoou-a. E ela estava tão grata a Deus pela sua vida de luta, por Jesus já tantas vezes lhe ter perdoado, que ela juntou o melhor unguento, comprou o melhor unguento e foi até à presença de Jesus para realmente prestar a sua adoração, o seu agradecimento. Como é que isto foi visto? Este agradecimento, esta adoração, brotou de um coração agradecido por Deus. Mas Simão, que era o homem onde estava a decorrer, e vocês podem ler esta história em pormenor no Já Todas as Nações, e aconselho, porque realmente é maravilhoso, porque lá temos os detalhes todos. Simão, este homem que questionou a adoração desta mulher, tinha sido curado por Jesus também, de lepra. Por isso ele deu aquele banquete para o Senhor. Mas ele não estava tão grato como estava Maria Madalena. Ele ainda estava a julgar. Porquê? Porque ela era uma pecadora. Mas o mais interessante desta história é que Simão contribuiu para a vida e para o que tinha acontecido também a Maria. E como estava o coração de Simão? Como estava o coração de Maria? Aos olhos do mundo, aos olhos daqueles que estavam ao redor, Maria era a miserável, pecadora. Mas Simão achava-se muito mais justo. Qual foi a adoração que aqui realmente foi recebida? Foi a de Maria, sem dúvida nenhuma, porque brotou do seu coração. Mas Jesus, no seu amor, ele ainda traz Simão à razão, ainda lhe dá uma parábola, para que realmente Simão reconhecesse na presença de quem estava e pudesse ter também um coração grato. Irmãos, quando somos gratos a Deus, não há como não adorá-lo. E agora eu pergunto, temos nós agradecido cada dia pelas bênçãos que Ele nos dá? A gratidão transforma. Houve numa altura menos boa, pode-se assim dizer, e às vezes nós temos aquela altura também que estamos muito críticos, não é? E eu fiz um exercício, um desafio que me foi colocado, que era de não me deitar sem escrever alguns agradecimentos num caderno. Eu começaria por 3, mas o alvo era chegar a 20 agradecimentos. Quando eu comecei, eu pensei, 20 agradecimentos no final do dia? É muito. Mas posso-vos dizer, passado alguns dias,
o ato de agradecer a Deus brotava tão naturalmente pelas pequenas coisas que nós damos como adquiridas, como nossas, e são dadas por Deus. E a gratidão transforma a nossa vida. Não só porque quando eu agradeço antes de dormir, eu tiro a minha mente do foco dos problemas e das dificuldades e adormeço com um coração grato a Deus, reconhecendo quem Ele é. E isso é maravilhoso. Não há como não adorá-lo quando temos tanto a agradecer a Ele. Não interessa onde eu caí, não interessa como eu estou hoje. Deus me chama assim como eu estou, para me transformar. Não para me manter assim, mas para me transformar. Para me dar uma vida nova com Ele. Para que eu possa prestar o meu culto e a minha adoração de todo o meu coração. E gostaria também de falar da parte da adoração na casa de Deus. Mas antes disso, gostaria só de dizer, eu adoro quando sou grata. Eu adoro quando reconheço que Deus é o Senhor da minha vida. Quando eu obedeço. Posso adorá-lo em casa, posso adorá-lo na igreja, em comunhão com os meus irmãos. Como é que eu posso adorá-lo em casa? Nas escolhas que eu faço, na maneira como eu escolho viver. Agrada a minha vida a Deus? Porque não é suposto agradar só quando eu estou à vista de todos. Quando eu estou no secreto, só eu e Deus, minha vida também lhe agrada? Se não lhe agrada, é a altura de nós o buscarmos para que em tudo na nossa vida possamos agradar realmente a Deus. E Deus, na sua misericórdia, Ele deixou também algumas orientações para a sua igreja. E é muito interessante que quando nós vamos à Bíblia, e voltando lá a Caim e Abel, eram levantados altares para que fosse feito o sacrifício dos animais. E até que houvesse o santuário, até que o santuário fosse construído, quando eles iam caminhando, mesmo Abraão, de terra em terra, quando eles chegavam a algum sítio, a primeira coisa que eles faziam era levantar um altar para Deus. E esse altar era um sítio santo, consagrado a Deus. É muito interessante que nós vemos em Jacó, quando ele adormeceu, ele depois teve aquela visão da escada, que ele diz para Deus, Senhor, isto aqui é a Terra Santa, porque estava na presença de Deus. Quando Moisés, também em Êxodo, nós não vamos agora ler, Deus veio até ele na sarça ardente, ele também disse, este aqui é a Terra Santa, porque era o sítio que Deus se encontrou com eles. Quando Deus deu as orientações para o santuário, é muito interessante que foi tudo ao pormenor. Deus não deixou nada por dizer. Tudo ao pormenor, senão quando nós estudamos, desde as cortinas, desde as medidas, desde como seria composto lá dentro, tudo, das peças, de quem faria, tudo foi descrito ao pormenor. Porque aquele espaço era a casa de Deus. Era onde Deus se encontrava com o seu povo. E hoje não é diferente. Este espaço, as igrejas que nós temos, é o sítio onde Deus também se quer encontrar com um de nós. E muitas vezes, e isto tem-me feito refletir, nem sempre eu vou à igreja e consigo ter a noção que vou para me encontrar com Deus ou para estar na sua presença. Mas é a realidade. Eu não venho aqui prestar culto aos meus irmãos ou só estar com os meus irmãos. Ao sábado é um encontro que nós temos com Deus. Nós vamos ouvir a palavra dele através daqueles que são escolhidos. Nós vimos aqui para prestar culto e adoração. Quando nós cantamos as músicas de louvor, é para o nosso Deus. E ele diz como adorar. Ele deixou todas as orientações e não foi diferente de hoje. Não é por acaso que a igreja tem a sua organização, a sua doxologia, porque tudo isso é importante. Eu gostaria só de ler aqui alguns textos que está em Conselhos para a Igreja, ou Testemunhos para a Igreja, que nos diz assim: para a alma crente e humilde, a casa de Deus na terra é como que a porta do céu. Os cânticos de louvor, a oração, a palavra ministrada pelos embaixadores do Senhor são os meios que Deus proveu para preparar um povo para a Assembleia lá do alto.
para aquela reunião sublime, à qual coisa nenhuma que contamine poderá ser admitida. A casa é o santuário da família. O aposento particular ou o bosque, o lugar mais recôndito para o culto individual. Mas a igreja é o santuário da congregação. Devem existir aí regulamentos quanto ao tempo, lugar e maneiras de adorar. Nada do que é sagrado, nada do que está ligado à adoração a Deus deve ser tratado com negligência ou indiferença. Felizes os que possuem um santuário. Há muitas pessoas que desejariam ter um sítio onde adorar a Deus e não têm. Nós às vezes não percebemos a bênção que é nós termos realmente igrejas, locais físicos onde nos podemos reunir no sábado. Seja ele luxuoso ou modesto, no meio de uma cidade ou entre as cavernas das montanhas, num humilde aposento particular ou em algum deserto, se for esse o melhor lugar que lhes é dado arranjar para esse fim, Deus o santificará pela sua presença e será santo ao Senhor dos Exércitos. É maravilhoso, não é? Deus escolhe estar connosco também, a cada manhã, a cada dia que nós escolhemos vir à igreja nos encontrar com Ele. Quando os adoradores entram na igreja, devem guardar a devida compostura e tomar silenciosamente o seu lugar. Se, ao entrarem na casa de adoração, o povo o fizesse com a devida reverência, lembrando que se acha ali na presença do Senhor, seu silêncio redundaria em testemunho eloquente. É maravilhoso, não é? E precisamos ter essa consciência de que realmente quando nos encontramos aqui é para nos encontrarmos com o nosso Deus. A verdadeira reverência para com Deus é inspirada por uma intuição da sua infinita grandeza e consciência de sua presença. Com esta percepção do invisível deve ser profundamente impressionado o coração de toda a criança, de todo o adulto. Devemos ter realmente essa consciência que nós vimos nos encontrar com o nosso Deus. Diz-nos aqui uma coisa que realmente também me fez pensar. A atitude sem vida dos adoradores na casa de Deus é uma das grandes razões porque o ministério não produz maior bem. A atitude sem vida. Como está a minha adoração? Como está o meu tempo? Como está o meu interior? Inevitavelmente isso vai se refletir no conjunto e com aqueles que nós tanto convivemos. A melodia de louvor produzida por um conjunto de pessoas é um testemunho claro e distinto. É um dos instrumentos de Deus na obra de salvar pessoas do pecado. Todo o culto deve ser efetuado com solenidade e reverência, como se fora feito na visível presença do próprio Deus. Eu vou ficar por aqui e gostaria realmente da mensagem que eu gostaria de deixar hoje. Não só de termos realmente a noção de quando vimos até à casa de Deus, que estamos na presença dEle, mas de como eu venho à casa de Deus, de como está a minha adoração. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia: a minha vida é a única Bíblia que muitas pessoas terão a oportunidade de ler. É forte, não é? E o que é que a minha vida diz para aqueles que estão ao meu redor? Se é a única Bíblia, ela precisa de alguma forma refletir o Deus a quem eu escolhi servir. E hoje eu deixo realmente aqui essa mensagem de que o que eu estou a fazer, o que eu estou a escolher a cada dia, o que a minha vida reflete. Não dá para eu dizer que sou cristã e viver de forma que não aparenta. Tem que estar unido. O meu interior tem que se refletir no meu exterior. Na minha forma de falar, na minha forma de me comportar, na minha forma de me vestir. O meu exterior tem que testificar do Deus a quem sirvo. Porque realmente há pessoas que poderão só ter a oportunidade de conhecer este Deus maravilhoso através daquilo que eu faço, daquilo que eu digo, da maneira como eu encaro os dilemas e os problemas do dia-a-dia. Nós temos uma responsabilidade muito grande, mas ao mesmo tempo acho que é um privilégio podermos participar
desta mensagem maravilhosa que Deus nos deixou. De poder viver desta forma maravilhosa que Ele nos chamou a viver. E que cada um de nós possa ser bênção para a sua família, para os seus colegas de trabalho, para os seus vizinhos, para os seus amigos, para os seus irmãos de igreja. Mas cada um de nós, o meu desejo, a minha oração nesta manhã, é que cada um de nós possa ser uma testemunha viva de quem é o nosso Deus e possamos prestar uma adoração que é digna do nosso Deus, Rei de todo o universo. Amém. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Com esse pensamento, vamos entoar o hino número 22, A Ti toda a glória.